A paz do Eterno para todos amados e queridos irmãos e os nossos amigos que nos assistem esses vídeos que eu tenho postado. Eu agradeço muito a todos, né, e espero que isso nos ajude a entender algumas coisas que ainda falta a gente entender e compreender, não é? Eu não sou o dono da verdade, mas os meus amigos não esqueçam de deixar o seu comentário, que isso é muito importante. E vamos ao vídeo, né? Bem, eu fazendo certas pesquisas dentro da plataforma da internet, a gente, não só eu, como muitas pessoas, vê uma grande poluição, né, sobre essa taxação dos Estados Unidos ao Brasil, que nós, o brasileiro, né, deve ter muito cuidado, principalmente o governo brasileiro, porque nós estamos mostrando que o quanto nós somos capazes de alcançar um objetivo bem melhor do que nós vivemos hoje. Tudo bem que existe uma certa parte, né, de pessoas ainda que, por falta de conhecimento, outros, por falta de saber que nós precisamos se unir nesse momento, né? Não interessa se é esquerda ou é direita. O importante hoje, o que estamos passando, é a gente se unir para vencer uma guerra dessa, que não é fácil. Não é bom nem para os Estados Unidos, nem é bom para o Brasil. A população dos Estados Unidos também precisa do povo brasileiro, e o povo brasileiro também precisa do povo americano, né? Apesar de que o presidente dos Estados Unidos certamente, né, ele está equivocado em muitas coisas que ele está tentando contra a nossa pátria, contra o nosso país e contra as autoridades do nosso país. E tem ainda muitas pessoas ainda no nosso país que ainda apoia uma decisão tão acidentada como essa que esse presidente está tentando. Nem o povo dos Estados Unidos está apoiando essa atitude. Nem o povo dos Estados Unidos, pelo que eu vejo, e nem muitas pessoas de outros países que estão torcendo pelo Brasil. Enquanto isso, tem os brasileiros com a cabeça, eu acredito que parece que estão azoados ainda, ou estão, na verdade, flutuando, né, ou surfando, né, com as mentiras, as fake news, né, desse povo bolsonarista. Não é, gente? Vocês ainda não aprenderam, porque desde de muitos dias daí, dessa crítica, desses problemas, os bolsonaristas, a maioria deles, né, não são todos, só vai vir passando vergonha, porque essa turma divulga muito fake news, tá entendendo? Então é preciso a gente se unir para que a gente possa vencer junto com o nosso governo, junto com as nossas autoridades. É isso que está precisando. Eu acredito que o presidente Lula, ele tem que também pensar no que vai fazer, pensar direitinho, para que essas coisas não inflamem mais, ou seja, não fique mais grave, porque o presidente dos Estados Unidos já jogou de todas as formas e ele já percebeu que ele não está levando vantagem. Mas também o nosso presidente, temos que ter mais cautela, não é? Para que não caia numa jogada dessa do presidente dos Estados Unidos. Que a gente tenha uma paciência, o presidente principalmente, estude direitinho, pense direitinho, o povo brasileiro está com ele já está percebendo isso, ele já percebeu, na verdade, já sabe que o Brasil é um país forte, um país de paz, de alegria, de amor, e que nós não somos de guerra. Infelizmente, nós temos no nosso país muitas pessoas que acham que eles é patriota, acham que eles são brasileiros, acham que eles amam o Brasil,
fazendo esse tipo de agressão ao nosso país, à nossa democracia, fazendo agressões aos direitos brasileiros. Isso é um absurdo ainda ter pessoas brasileiras apoiando esse tipo de gente. Essa é uma vergonha. Se você prestar atenção, o presidente Lula só fala em paz, só fala em felicidade, só fala em alegria e fala ainda que quer negociar para que o povo brasileiro não seja atingido o quanto o presidente dos Estados Unidos quer. E também o povo dos Estados Unidos não seja também prejudicado, porque o Brasil, ele é um país de amor. O Brasil, nós transportamos, né, o brasileiro, o pessoal da elite brasileira é quem manda esse material para os Estados Unidos, tanto comida como outros tipos de materiais, e os Estados Unidos, o pessoal de lá precisa disso aí. Então vamos torcer para que eles se juntem, façam uma reunião honesta e que acabe com tudo isso, porque isso é ruim para todo mundo, para todos os países que têm essa conexão de amizade e de transportar material um para o outro, não é? Isso é muito importante. O presidente Lula está indo no caminho certo. Eu espero que ele não avance, não é? Falando algo que possa agredir o povo dos Estados Unidos e que também a gente possa vencer. Eu sei que o nosso país, ele tem essa força, eu sei que o nosso país é organizado para isso aí, apesar de existir esses patriotas falsos que nós temos dentro do nosso país. Agora, vamos pensar, brasileiro, vamos se unir para que a gente possa, nas próximas eleições, limpar essa sujeira que está dentro do nosso país, ou seja, dentro, não é, da nossa Constituição, dentro esse povo que são os deputados, senadores. A gente precisa fazer essa limpeza, porque vocês estão vendo esse povo torcendo, e diz que é brasileiro, torcendo para que haja uma confusão, ou seja, que tenha uma agressão maior, que venha uma agressão maior dos Estados Unidos. Isso é um absurdo. E se diz que é brasileiro, um povo desse. E o brasileiro, o coitado brasileiro, na verdade, né, que nada tem, vive trabalhando, trabalhador, ainda apoia uma coisa dessa. Isso é um absurdo. Mas nós estamos torcendo pelo nosso governo e nós vamos vencer, porque o Brasil é um país de amor. O Brasil é um país que precisa cada dia mais crescer e desenvolver. E nós vamos mostrar que a gente não só depende dos Estados Unidos nem de outros países, nós dependemos de nós. Nós dependemos da nossa força, do nosso amor, do nosso carinho e da nossa união. É disso que o Brasil precisa, ok? Então, vamos ver aí o que está acontecendo e o que vai acontecer ainda, porque tem muitas coisas para acontecer. E nós vimos que a gente está vendo que os outros países, China, Rússia, Canadá, vários países aí, estão ao lado do Brasil. Eles não estão se metendo em guerra, né, comerciais, mas estão dando um apoio ao nosso governo. Enquanto isso, tem um monte de pessoas aqui no Brasil, né, até mesmo do governo, a maioria do governo, incitando para que as coisas não dê certo. Mas vai dar certo e eles vão ficar envergonhados, porque nós vamos vencer, ok, irmão? E hoje a gente vimos, né, muitas pessoas falando sobre as decisões do presidente dos Estados Unidos e muitas pessoas dando apoio ao nosso país. Isso é que é o importante, ok, gente? Isso é muito importante. E outra coisa, houve uma grande manifestação hoje, mas nós vamos mostrar esse vídeo, não é? Dessa manifestação dessas pessoas, não vai dar em nada. E nós vamos ser mais que um vencedor, ok? E que Deus nos abençoe. Está nas nossas mãos, pessoal. Lutar pelo nosso país, enquanto a gente ainda pode. Anistia já! Anistia já! Anistia já! Anistia já! Anistia! Olha o bandeirão aí, olha o bandeirão aí.
Anistia já! Ó, que maravilha! Deus seja louvado por essa quantidade de pessoas que vieram.